Como é que um filme de corrida vai colocar vários detalhes técnicos? Quando é que o carro vai entrar para trocar os pneus? Quando é que o carro vai ganhar alguns centésimos de segundo em relação ao adversário por causa de uma parada em um pit stop? Sem parecer com que esses detalhes sejam excessivos, soem ali excessivamente chatos. Isso é o que o diretor Joseph Kosinski faz aqui em Fórmula 1, o filme. Esse novo filme dos estúdios Apple, estrelado pelo Brad Pitt e pela Kerry Condon. Na trama, o ex-piloto profissional Sonny Hayes, interpretado pelo Brad Pitt, é convidado a voltar às pistas da Fórmula 1 para competir novamente por uma equipe que está à beira do colapso financeiro e precisa urgentemente pontuar na competição. E é isso, é essa base simples. Uma equipe em crise busca esse underdog, busca esse azarão que vai estar ali como uma espécie de salvação do time, mas que chega a contragosto de todo mundo, chega a contragosto do piloto mais novo, principalmente, o Joshua, interpretado pelo Damson Idris, e a contragosto com o pé atrás de toda a equipe do carro que ele vai dirigir. A gente aqui não tem um nêmesis personificado, a gente sequer enxerga o rosto dos outros pilotos, de quem está ali ameaçando tomar a posição. A gente simplesmente entende as regras, a gente sente os riscos e vai torcer por aqueles personagens, em uma estratégia que foi muito bem utilizada e que lembra um filme excelente do mesmo diretor, no caso, Top Gun Maverick. E se aqui a gente não vai ter esse vilão personificado, o conflito vai vir então de dentro, vai ser interno, vai ser esse conflito entre o passado e o presente, entre essa experiência mais malandra do Sonny, o personagem do Brad Pitt, e essa vontade, essa garra de vencer do Joshua, mas ambos os personagens bastante arrogantes. O protagonismo é do Brad Pitt, que interpreta esse Sonny Hayes como alguém cheio de si, mas que veste essa carapaça, tem esse verniz de confiança, no entanto tendo diversos conflitos internos, cicatrizes emocionais e cicatrizes literais também. E eu gosto dessa presença magnética de superstar mesmo do Brad Pitt, que aqui funciona muito bem porque ele consegue dar esperança para todo mundo da equipe, por exemplo, simplesmente com a presença dele, com o sorriso dele, ao mesmo tempo que o espectador consegue enxergar certa hesitação pelos olhos tristes do personagem. E toda essa base de choque de gerações rende um humor que é muito bem-vindo para dar uma leveza a mais para a trama. Se as 2 horas e 35 minutos do filme passam voando ou correndo, é porque esses diálogos ácidos eles são muito bem-vindos para dar esse certo equilíbrio nessa narrativa. E esse equilíbrio dicotômico também faz parte da personalidade dos personagens dos pilotos principais, que são diferentes em idade, mas bastante parecidos em algumas situações, principalmente na arrogância desses personagens. Enquanto o mais velho personagem do Brad Pitt, usa a tecnologia para se acalmar mesmo, por exemplo, ele escutando o barulho das ondas do mar remetendo a uma praia pelos fones de ouvido, o personagem do Joshua, desse piloto mais novo, ele vai usar, ele é de uma geração que ele está imerso nas redes sociais, ele vai usar o celular para engajamento. Ele e o empresário dele estão sempre mexendo no celular, estão sempre pensando no próximo passo para engajamento, e isso vem muito mais do empresário, inclusive. Enquanto para o personagem do Brad Pitt, aquilo é tudo, como ele mesmo diz, é só barulho. Aquilo não é o que move ele. Ele não está ali movido pela fama e nem pelo dinheiro. Mas se não é pelo dinheiro que o personagem do Brad Pitt corre, a gente tem aqui definitivamente uma produção que não poupa esforços nenhum em mostrar as propagandas. São diversos os chamados product placements, ou seja, marcas e produtos que estão ali inseridos na narrativa com a intenção de fazer propaganda mesmo. A gente sabe que ali nada foi de graça, mas que dentro desse universo das corridas de Fórmula 1, eles não vão soar nem um pouco forçados, até porque é daquele jeito mesmo. Basta você assistir a uma corrida de Fórmula 1 na televisão, ou então ver uma entrevista dos pilotos, então, ok. O que também se adapta a esse universo de Fórmula 1, ou pelo menos tenta se adaptar aos fãs mais jovens do esporte, são as diversas canções cantadas por artistas conhecidos e aqui inseridas na trama. Aqui a gente vai ter um bocado de canções feitas exclusivamente para o filme, cantadas pela Doja Cat, Ed Sheeran, ou então compostas pelo DJ Tiesto, mas que em determinados momentos essas músicas elas soam muito mais como
clipes musicais, clipes que estão ali, músicas que estão ali, simplesmente por uma questão contratual, por uma questão de engajamento talvez, mas que não ajudam necessariamente na narrativa, não trazem nem essa ambientação bacana. É diferente, no entanto, quando a gente vai falar sobre a trilha sonora original do Hans Zimmer, que aqui, inclusive, ele faz uma mistura muito curiosa entre a batida mais techno e as cordas dos violinos. Ou seja, é uma trilha muito mais eletrônica do Hans Zimmer, eu gostei, e principalmente eu gostei porque ela não chama a atenção para si mesma. E como eu falei lá no início do vídeo, esse filme, Fórmula 1, ele tem o grande desafio de passar para o público a sensação da emoção da corrida, ao mesmo tempo que ele tem que explicar para o espectador as regras ali, o que é que acontece, sem ficar balbuciando muito, sem ser um personagem, por exemplo, que vai falar o tempo todo em um tom professoral. Aqui é muito mais legal se o espectador entendesse por que o safety car vai entrar na pista e vai ajudar os pilotos a ganhar ali 1 ou 2 segundos, por que a troca de pneu é importante no meio da corrida, e essa exposição ela ocorre, mas ela ocorre diluída em diversos personagens e de uma forma que jamais soa antinatural, que jamais soa artificial. É muito bem feito como o filme ele arranja essas estratégias de explicar pra gente todas essas regras de uma maneira orgânica. Outro ponto que colabora para o bom ritmo que o filme tem é o fato de a montagem jamais repetir as corridas. Se na primeira corrida a gente vê muito do pré-corrida, muito do que está antes da largada, se a gente vê muito do que vem logo após a largada, que é um momento crucial inclusive para as corridas de Fórmula 1, a gente vê muito do meio da corrida, a gente vê muito do final da corrida. Na segunda corrida, a gente já vai ver um pouco menos do começo. Na terceira corrida, a gente já vai direto para o meio da corrida. Ou seja, o filme é inteligente ao respeitar o espectador e saber que seria um saco a gente ficar vendo toda vez o início da corrida, o meio da corrida, o pré-corrida. Ele sabe onde cortar e isso funciona muito bem para o ritmo. E é essa montagem que vai contribuir muito bem para a escalada da tensão e para a sensação de urgência daquelas situações. Se é na associação de imagens que o cinema se diferencia das outras artes, aqui essa mágica ela é muito bem utilizada para trazer essa excitação e essa preocupação em uma simples troca de pneus. E é fato que o filme ele às vezes é dramaticamente rasteiro demais. Ele coloca personagens repetindo claramente a atitude dos outros, ele verbaliza situações que já estavam suficientemente claras, mas para dar uma sensação de peso maior, que não funciona muito bem, mas que tudo isso é esquecido, vira um porém menor dentro dessas grandes cenas de ação, dentro desse conjunto completo. Então, durante e depois dessa sensação de perigo que muitas vezes está associada a limitações físicas do próprio corpo humano, como uma visão falhando, uma coluna doendo, tudo isso enquanto esses personagens pelos quais a gente construiu certo apego dirigem um carro simplesmente a 300 km por hora, depois disso tudo vem uma recompensa emocional e o espectador é muito bem recompensado nesse caso. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de Fórmula 1, se você vai assistir esse filme, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!